Olá, meninas. Bem, vamos retomar as nossas aulas, mesmo que de uma forma remota. Vocês daí e eu daqui, para continuarmos nos resguardando. Eu espero estar diante de um aluno ainda focado, de um aluno que, mesmo diante de todas as adversidades, não tenha se deixado abater. Um aluno que ainda esteja com expectativas quanto à conclusão do ensino médio e ao preparo, ao grande preparo para ingressar em uma instituição superior, na universidade, e assim concretizar o sonho de mudar a sua realidade. Bem, com esse objetivo é que retomo nossas aulas, as aulas que ficaram lá na escola, há 4, 5 meses. Nós ainda temos tempo, temos ânimo e vamos continuar na nossa batalha. Vamos lá? Bem, hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de linguagens, precisamente de língua portuguesa, voltado ao Enem. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela para que possamos entender um pouco mais da interpretação textual cobrada pelo Enem. Vamos lá? Vou compartilhar a tela, esperem só um pouquinho. Pronto, então vamos começar. Interpretação de textos. Em uma prova futura, já sabem que esse conteúdo lhes será cobrado. Os múltiplos significados das palavras. Esse assunto tem a ver com a carga significativa, a carga semântica que as palavras vão assumindo dentro de determinados contextos. E o Enem exige de nós a compreensão desses sentidos em cada contexto em que a palavra vai surgindo, a palavra, a expressão, o excerto no texto. Bem, em se tratando de matriz de referência do Enem, o assunto em questão faz parte da competência 6, que determina a compreensão e a utilização dos sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade para a constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Ou seja, vou compreender as várias linguagens em vários contextos comunicativos. A habilidade cobrada é a 18, identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Ou seja, meninos, os múltiplos sentidos da palavra também têm muito a ver com a nossa redação. Conhecê-los, dominá-los e evitar determinados tipos implica criar um texto dissertativo argumentativo convincente, de acordo com as expectativas da banca. Vamos começar. Vamos trabalhar a polissemia, as expressões de igual valor semântico, a redundância, a ambiguidade e a incongruência. Vamos começar pela polissemia. Poli significa vários, sêmico é sentido. Então, a polissemia é o fenômeno semântico que trata dos vários sentidos que uma mesma palavra pode apresentar dentro de um texto. É a mesma palavra, é a mesma expressão que aparece em 2, 3, 4, 5, 10 vezes, e em cada ocorrência com um significado diferente. Então, a polissemia é uma característica
que concede a multiplicidade de sentidos a uma palavra ou expressão, permitindo que ela apresente mais de um significado. Por exemplo, gato. Dependendo do contexto, a palavra apresentará mais de um significado. Pode ser um animal, pode ser um homem bonito, mas também pode ser furto de energia elétrica. Quando alguém faz um gato, todo mundo paga o pato, certo? Então, a palavra gato foi assumindo diferentes sentidos dentro do texto. É a mesma palavra, porém com significados diferentes. Outro exemplo, boca. Boca, parte do corpo. Boca da garrafa, parte superior da garrafa. Mas também pode ser boca de fumo. A porta de entrada para drogas pesadas não é a maconha, é a boca de fumo. Olha só, lugar onde se comercializam drogas ilícitas. Bem, professora, e no meu texto e na minha dissertação, eu posso usar a polissemia? Não aconselho. Não aconselho porque você poderá confundir o corretor, porque você estará empregando uma palavra conotativa. A partir do momento em que você dá multiplicidade de sentidos a uma mesma palavra, você parte para a conotação, para o sentido figurado, destoando daquilo que é exigido pelo texto dissertativo, que é a objetividade no uso das palavras. Portanto, eu não aconselho o emprego da polissemia na dissertação. É um recurso mais de textos poéticos, como poemas, músicas, mas não de textos dissertativos. Então, cuidado. Expressões de igual valor semântico. Em qualquer produção textual, temos elementos que promovem a ligação entre as palavras, dando sentido lógico ao texto. Um desses mecanismos é a coesão lexical, já explicarei, que permite retomar uma palavra ou uma expressão por meio de outra com o mesmo sentido. Ou seja, você usará palavras, expressões para retomar um outro elemento, evitando sua repetição e garantindo a progressão das ideias. Lembre-se de que, quando você repete palavras ou expressões em uma construção textual, o texto não progride, ele não anda, ele não se desenvolve, acaba ganhando com isso um círculo vicioso. Então, uma das formas de se evitar a repetição enfadonha no texto é usar expressões de igual valor semântico para retomar e garantir a progressão das ideias. Vamos lá? Eu vou mostrar isso na própria redação. Olhem. É uma redação real de um aluno que frequentou meu curso há alguns anos e percebam que há problemas no texto devido ao excesso de repetições. Primariamente, é válido ressaltar a altíssima produção de alimentos. Em consonância com tal discussão, é válido ressaltar, já repetiu aqui, é válido ressaltar aqui no início, que, segundo a teoria malthusiana, o crescimento populacional está acima do de alimentos. Porém, com o avanço tecnológico, essa teoria deixou de ser aplicada, pois a quantidade de alimentos produzida poderia alimentar mais que o triplo da população mundial. Todavia, ainda há pessoas que necessitam de alimentos. Isso acontece porque parte significativa desses alimentos é desperdiçada ao longo da cadeia que a mesma segue. Eu não entendi nada. Não consegui entender devido à repetição em demasia que há nesse texto. Vejam só, alimentos, alimentos, alimentar, alimentos, alimentos. Eu tenho como evitar tantas repetições? Tenho. O uso de palavras ou de expressões de igual valor semântico é uma forma de reescrever o texto, evitando grafar a mesma palavra 2, 3, 4 vezes ou mais
em um parágrafo tão curto. Então, vamos ver a proposta de reescritura desse parágrafo. Primariamente, é válido ressaltar a altíssima produção de alimentos. Em consonância com tal discussão, aponta-se que, em vez de é válido ressaltar, usei aponta-se que, segundo a teoria malthusiana, o crescimento populacional está acima do alimentício. Porém, com o avanço tecnológico, essa teoria deixou de ser aplicada, pois a quantidade de comida produzida poderia suprir mais que o triplo da população mundial. Todavia, ainda há pessoas que padecem de fome. Isso acontece porque parte significativa desses provimentos é desperdiçada ao longo da cadeia que eles seguem. Pronto. Vejam só. Para evitar a repetição de alimentos, usei alimentício, comida, suprir, padecem de fome, provimentos, eles, para retomar os provimentos. Agora deu para compreender o texto. Ele progrediu, já que limpamos esse parágrafo das repetições que nele aconteciam. Estão vendo o perigo, gente? O perigo que é repetir palavras ou expressões? Cuidado, vão retomando. Usem pronomes, sinônimos, coletivos, hiperônimos, que são as palavras com sentido amplo, hipônimos, que são as palavras com sentido mais específico, enfim. O ideal é fazer a revisão do parágrafo no próprio rascunho, para que lá os concertos possam ser efetivados, certo? Bem, então, em se tratando de interpretação 1, era o que eu queria mostrar a vocês. Vamos agora partir para a segunda aula, que é o complemento desta. Vamos partir para a interpretação de textos, parte 2. Ok, queridos? Vamos só esperar que a escola poste a aula 2 para que vocês possam ter um material completo, estudar e exercitar. Eu vou preparar uma lista envolvendo esse assunto para que vocês possam entender como o Enem o cobra, ok? Eu vou parar o compartilhamento da minha tela, vou encerrar a gravação.